Boa noite para você, amigo e amiga, telespectadores da TV Câmara. Eu sou o jornalista Douglas Vieira. Começamos mais um programa Educação em Foco, uma parceria da TV Câmara Pouso Alegre com o Instituto Federal do Sul de Minas. Hoje nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Câmara o professor Emerson Simões. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer, agradecer muito a sua presença, para a gente poder apresentar um pouco do trabalho que você desenvolve junto com os alunos lá no campus Pouso Alegre. Prazer será todo meu. Professor, o professor Emerson Simões é graduado em Artes Cênicas, licenciatura plena formada em 2005 e com bacharelado com habilitação em direção teatral pela Federal de Ouro Preto. No campus Pouso Alegre exerce desde maio de 2013 a disciplina de arte e teatro, sendo que também é coordenador de eventos artísticos e culturais na instituição. Professor, para a gente poder começar esse pontapé aqui, qual que é a importância de ter essas disciplinas no desenvolvimento do aluno, o senhor vê na educação do aluno, no desenvolvimento dele, no intelecto, na facilidade de se comunicar com os outros? Olha, a questão do ensino de arte dentro das escolas, ela veio meio que sucateada, em especial por conta da ditadura militar. Durante o regime militar no Brasil, o ensino de artes foi colocado em segundo plano, em alguns momentos ele nem existiu. Aí depois, com a abertura política, a promulgação de uma nova Constituição em 88, uma nova LDB em 1996, o ensino de arte voltou a integrar a grade curricular das escolas, só como não tinha necessidade antes, não tinha professor formado na área. Correto. Então, o que acontecia? Final dos anos 90, quem dava aula de artes era um professor que precisava completar uma carga horária, um professor de matemática. Ele não era específico daquela área. Exatamente. Aí, quando começou a virar essa questão obrigatória, as universidades abriram o olhar para o ensino de arte, começaram a abrir cursos de licenciaturas para a formação de professor de artes, e eu entrei nessa leva, em 2001, na Universidade Federal de Ouro Preto, uma das primeiras turmas da licenciatura em artes cênicas para a formação do teatro e voltando também para o ensino de artes dentro das escolas. E a questão justamente de ter um professor formado na área, dando aula do conteúdo, é justamente pelo fato de ter alguém que possa direcionar o aluno, não só aprender a parte teórica, mas experimentar também o fazer artístico dentro da escola, para ele conseguir desenvolver essas habilidades. Expressar melhor. Exatamente. Né? Uma coisa que eu falo para os meus alunos quando eu dou aula de teatro. Ninguém aqui está para formar ator. Se fosse ator, eu estaria aqui com um curso muito mais intenso, com mais aulas por semana, com outros projetos diferenciados. Eu uso o teatro no qual sou formado como um veículo para poder despertar no aluno a questão da criatividade, do falar em público, a questão de trabalhar essa da timidez, o desenvolvimento em grupo, a oratória. Ou seja, eu uso o teatro como uma ferramenta para desenvolver habilidades no aluno que ele talvez não vai usar vai usar em outro ramo da atividade dele. Professor, uma coisa interessante que o senhor falou no início era, vamos dizer assim, essa dificuldade em que houve no mercado de artes cênicas no Brasil no período da ditadura. Era óbvio que eles não tinham interesse que o cidadão tivesse facilidade de se expressar, de se manifestar, porque, na verdade, a opinião não era plena e nem existia. Exatamente. Né? E como é que se desenvolve hoje num país em que respira a democracia, por mais dificuldades que ela implique, por mais problemas políticos que o país possa enfrentar ou não, como é que está sendo a disciplina de artes cênicas lá no Instituto Federal? Como é que o senhor tem avaliado esse desenvolvimento lá? Eu vou falar que eu tenho até uma certa facilidade, porque a nossa clientela, vamos chamar de clientela, tá? Os alunos que a gente recebe dentro do Instituto Federal, como nós estamos aqui em Pouso Alegre, nós temos um conservatório aqui dentro, muitas escolas de música, escolas de dança, então o aluno já vai para lá, a maior parte, com uma certa bagagem. Aí o fato que o que eu tenho que desenvolver ali dentro são projetos extra-classe, onde o aluno está ali criando o tempo inteiro, e aí como que eu vou ter que trabalhar com isso? Usar essa ferramenta para cativar o aluno. Tanto que o aluno, às vezes, um embate que tem muito ali, que às vezes o aluno está fazendo muitas aulas, muitos projetos de artes, não só teatro, às vezes dança, música, projetos de desenho, cinema, exatamente, outras manifestações, e o aluno está dando um jeito de encaixar isso tudo dentro da agenda dele.
Ele tem esporte, ele tem o curso de inglês, São muitas atividades. ele tem as atividades e tem as atividades artísticas. Correto. E era uma coisa que há alguns anos ninguém pensava nisso. O pessoal pensa geralmente no esporte, na educação física, por exemplo. O aluno vai para a escola e já pensa nas competições que vai ter interclasses, competições com outras escolas, com outras instituições. Agora, competição artística mesmo, nós temos um festival aqui na nossa cidade, que está indo para a sua 4ª edição, faço parte da comissão que organiza esse festival, onde as escolas estão empenhadas em desenvolver trabalhos artísticos durante o ano todo, que vão resultar em trabalhos para essa competição no final do ano. Ou seja, as escolas estão prestigiando o ensino de artes cênicas. Ainda bem que está acontecendo isso. E está desenvolvendo. Está desenvolvendo, sim. A passos curtos e muito lentos ainda. Tem que ser, não tem profissional formado ainda, tá? É uma preocupação nossa em desenvolver pelo menos essa capacitação para professores. A gente mencionei antes que nos anos 90, professores que tinham um talento, vamos dizer assim, para alguma parte de artes, ele assumia as aulas. Então, um professor de matemática que por acaso soubesse desenho geométrico, ele tinha a carga horária dele e do nada ele podia completar essa carga horária com 5 aulas de artes. Aí ficava mais aula de desenho geométrico, matemático, do que propriamente uma aula de artes. Hoje isso ainda acontece. Tem muita escola que ainda trabalha com professor que está completando carga horária, porque não é nem porque a escola está fazendo isso porque quer. É porque não tem o profissional. Não tem habilitado na área de artes, para ser professor de artes mesmo, a própria Constituição coloca, ou é formado, deve ser formado em teatro, artes cênicas, ou em dança, ou em música, ou em artes visuais. Então, um desses 4 diplomas dá o direito à pessoa de direcionar artes. Só que a gente não tem ainda profissional Professor, suficiente. A gente vive hoje, professor Emerson, um mundo muito globalizado em que os jovens, toda a comunidade, os idosos, o acesso à internet, a comunicação hoje ela é muito ágil, muito rápida. O senhor percebe que isso também facilita um pouco essa capacidade de manifestação, de expressão, de opinião? Facilita. Facilita? Facilita. É um caminho esse? É um caminho muito saudável, sabe? Em muitos momentos muito saudável. O que acontece? Eu, por exemplo, trabalhando com a questão do cursinho pré-vestibular, eu sempre tenho que trabalhar com a questão das atualidades. A matéria de artes está inserida no Enem, por exemplo, Exame Nacional do Ensino Médio, desde 99. Desde as primeiras edições do Enem, tem a matéria de artes, filosofia e sociologia todos os anos. E aí, esses dias, por conta dos ataques do Estado Islâmico, a muitos museus e obras de arte, cidades inteiras, os alunos estão entrando em contato comigo pelas redes sociais e mandando links de notícias, reportagens, vídeos, sobre o que eles estão provocando, destruindo toda aquela antiga arte mesopotâmica, arte assíria. Então, meio que estou entrando em contato com o aluno. A minha sala de aula é assistente para as redes sociais. Quando tem alguma... Ou seja, um ensino digital também. Exatamente. Assim. Eu vejo, eu entro numa página de uma rede social, por exemplo, meus alunos estão mandando mensagens para mim de obras, de vídeos, de coisas que eles viram, filmes que eles assistiram, aos quais eles assistiram, e estão comentando sobre isso. Então, eles estão usando, isso para mim é muito bacana, me envaidece bastante, que eu pego aquele conhecimento que eu estou passando em sala de aula, do nada, eu vejo aluno comentando isso mostra na rua. Que fora da sala de aula também, na casa dele, no tablet, no celular, que seja, ele está interagindo com a disciplina, Sempre. Está procurando se reciclar e ter mais conhecimento. Exatamente. Às vezes que de uma forma nem que seja intencional, seja não intencional. Sabe, o aluno está lá e a informação chega para ele capta aquela informação, manda mensagem para mim. Sabe, a gente fala que às vezes o ensino ele ultrapassa esses limites da sala de aula e vai render muito mais fora da sala de aula do que provavelmente dentro. É porque daí, na verdade, sai da teoria e vai para a prática, sai dos muros da universidade e invade a vida do aluno, que é o objetivo do ensino, é o objetivo da educação. A educação hoje ela está fugindo dessa realidade da teoria e está trazendo sim a teoria, obviamente, mas junto com a prática. Exatamente. E essa é a pergunta que eu lhe faço. Como é que se divide uma disciplina que a gente imagina que seja muito mais prática do que teórica, entre aspas, mas como é que o senhor divide isso num curso que, como o senhor mesmo disse, não é um curso de teatro, não está formando atores, mas está ali trazendo para eles noções básicas de artes cênicas, de expressão, de arte. Como é que se divide isso? Ó, a minha realidade dentro do Instituto Federal Sul de Minas, o campus aqui de Pouso Alegre, eu posso dizer que era bem diferente de outras instituições. Ali dentro nós temos os cursos integrados ao ensino médio, tem o curso de administração e o curso de informática integrado ao ensino médio. Os alunos têm as disciplinas do ensino médio e as disciplinas do curso técnico. Então eu tenho, como toda a escola, eu tenho uma aula semanal de arte.
Essa aula de arte, aí já tem uma diferença. A maior parte das instituições trabalha com uma série só, tendo aula de artes. Geralmente só no primeiro ano, depois do segundo e terceiro não tem. Ali eu já tenho nos 3 anos então, o ensino de arte. Eu posso desenvolver uma sequência, dividir o conteúdo teórico no primeiro, segundo e terceiro anos. E a partir disso, os meus projetos práticos, que é onde o aluno parece que mais se envolve, eles são desenvolvidos em atividades desta classe. Então, eu tenho ali dentro do Instituto 5 projetos diferentes. Perfeito, então, a gente vai interromper rapidinho a entrevista, a gente vai para um rápido intervalo, você que nos acompanha nesse Educação em Foco, quando a gente voltar, o professor Emerson Simões vai apresentar para você que nos acompanha esses 5 projetos extra classe. A gente volta daqui a pouquinho. Em 2015, a TV Câmara apresenta uma nova programação, com muito mais participação popular e interatividade com você. A cobertura diária das ações do Legislativo, a transmissão ao vivo de todas as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, as ações da ouvidoria do Legislativo, novos programas com as atividades do Museu Histórico e também da Escola do Legislativo. Reportagens na rua com a cobertura dos principais fatos e notícias que interferem no dia a dia da população. TV Câmara 2015, levando o Legislativo até você. Todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas nós temos um encontro marcado na TV Câmara com o programa Educação em Foco, uma parceria com o Instituto Federal de Ensino e Tecnologia do Sul de Minas. No programa recebo mestres e doutores do Instituto para tratarmos um pouco mais de educação com você, munícipe que nos acompanha. Então, todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas eu espero você no programa Educação em Foco. TV Câmara em 2014, ainda mais próxima de você. Reina profunda quietude no ar, no horizonte não há só lugar de um novo dia que surge em Pouso Alegre. Voltamos para o segundo bloco desse nosso programa Educação em Foco. Eu recebo aqui o professor de Artes Cênicas, professor Emerson Simões, do campus Pouso Alegre, Instituto Federal. Professor, no primeiro bloco a gente fez um apanhado das artes cênicas, o senhor fez até um histórico da dificuldade de professores com formação específica e estávamos falando dos projetos que o senhor desenvolve no Instituto Federal. A gente ia entrar na parte prática, a parte em que os alunos desenvolvem projetos extra classe. Como é que são esses 5 projetos que o senhor falou? Ali dentro nós temos um projeto dentro do teatro tradicional, o modelo aristotélico, como a gente fala, o ator que decora um texto e apresenta para um público. Aí temos um grupo de teatro que é de improvisação. Então não tem nada planejado, é um grupo de alunos que já se reúne há quase 2 anos. E aí formou-se um grupo de teatro, uma companhia de teatro improvisacional.
Então nós temos apresentações mensais com esse grupo, onde o público vai lá, assiste a apresentação e não tem previsão do que vai acontecer, nem nós. Eu, às vezes, fico até desesperado com o que os alunos estão fazendo no meio do palco. Sabe, às vezes tem alguém da plateia que está lá, se incomoda com a cena que está sendo feita. São esses os dois projetos de teatro, o tradicional, aristotélico, mas e o projeto é algo que apresenta o espontâneo também do aluno, né? Exatamente. O bacana desse projeto é justamente isso. Aí tem um projeto de música chamado Musicalidades por Toda Parte. A gente fechamos esse nome do projeto porque o Instituto Federal recebe muito aluno músico, mas são vários. O que acontece? Ali, se você deixar, eu sempre cito esse exemplo, se deixar um violão solto no cantinho ali, ele não fica sozinho por muito tempo, não. Vai juntar uma rodinha rapidinho. Vai se pegar aquilo lá, todo mundo praticamente toca. Posso assegurar com quase toda certeza que uns 80% dos nossos alunos ali tem algum contato com a música de alguma forma. Perfeito. Aí tem um grupo de dança ali dentro também e um projeto de cinema, que é o projeto, inclusive, que em edições anteriores a professora Gabriela, que veio aqui da entrevista, mencionou. Sim. CineF, com exibições de filmes mensais e debate logo após o filme. Então nós temos essas 5 vertentes, o teatro, a dança, a música e o cinema, o teatro com 2 projetos. Nisso tudo, a gente consegue oferecer para os alunos e para a comunidade escolar e extra-campus várias opções de atividades culturais. E aí o que mais está chamando a atenção nisso tudo é o envolvimento dos alunos com esses projetos. Detalhe, as aulas ou os encontros semanais dos projetos acontecem depois da aula. O aluno tem 5 aulas de manhã e mais 3 ou 4 aulas à tarde. Depois de 9 aulas, ele fica lá à disposição para fazer mais coisas ainda na escola. Ou seja, é uma grade muito completa também, né, professor? Exatamente. Quando ele não está em atividade artística, ele está na atividade esportiva. Perfeito. Então, é uma coisa assim que a gente consegue desenvolver com os alunos as várias linguagens. No caso do jogo de improvisação, o que mais chama a atenção é o fato do aluno se soltar para fazer a cena. Esse extra-classe, embora seja extra-classe, ele faz parte da carga curricular básica do aluno? Conta como aula? Não conta como aula. Então, esse é o interessante, ele faz se ele sentir necessidade de fazer. E a procura é muito grande. É muito grande. Na questão da dança, nós temos um grupo de dança lá coordenado por 2 alunas do 3º e 2 do segundo ano, dos segundos anos, que é um projeto chamado Poéticas do Corpo. É uma área de pesquisa de dança mesmo, com danças dos mais variados estilos. Nós estamos com quase 70 alunos inscritos na dança. Nossa! Para uma aula. Então, teríamos que dividir em turmas e tudo mais. A gente acredita que mais para frente vai diminuir. Tem alunos que talvez vão querer ir para outra vertente da arte, fazer teatro ou fazer a parte de música, mas começamos com 70 alunos. Mas esses 5 projetos, então, eles estão movimentando esses projetos, que estão movimentando muitos alunos no campus. Exatamente. Quase todos os alunos do nosso curso integrado, são 210 alunos no total. Participam de algum deles ou até mais de um? Alguns eu participo de todos. E a briga minha é justamente com isso, porque o aluno tem que dar conta da parte das atividades dele. Ele tem família em casa, como né? Como você está castrando ele, fala, não, você não pode participar de aí tudo. Alguns eu tenho que cortar, que alguns eu faço, vocês ainda tem família, você tem pai e mãe ainda. Você tem que ir na sua casa um pouquinho, Você tem que ir na sua casa um pouquinho, senão se deixar alguns ficam lá o dia inteiro. Sabe, eu tive alunos que um dia eu conversando, o ano passado, na estreia de um espetáculo, Don Quixote, no meio do ensaio, 7h30 da noite, o pessoal mexendo com o cenário. Eu falei, gente, vocês estão aqui desde que hora? Desde as 7 da manhã, professor? 7 da manhã até as 7h30 da noite. Vocês comeram? A gente almoçou e depois eu comi uma maçã. Então eu tenho que ficar orientando, monitorando e virando meio que pai e mãe ali dentro. Sabe, porque o aluno está envolvido com esses projetos. É claro, tem um ou outro aluno que talvez não goste dessa parte artística para fazer, mas estará sempre assistindo. Perfeito. Professor, você percebe ali, você falou que não está lá para formar atores, obviamente, mas você percebe algum ali que você fala, esse aí parece que não vai fazer faculdade a não ser de artes cênicas, que vai caminhar para esse sentido? Tenho sim, tem alguns alunos ali. Tem alguns especificamente que eu acredito que vão enveredar pela área artística, seja na música ou no desenho, em alguns casos, e alguns no teatro. No teatro. Sabe, não vai ter como fugir. Eu falo por experiência própria, por mim mesmo. Antes de fazer artes cênicas, eu iniciei engenharia química e fiz 1 ano e meio de engenharia química. Sabe, estudei, sabe, aí fugi das exatas para fazer a parte de artes. Alguns ali não vão ter como fugir. Alguns já estão buscando já os vestibulares de artes cênicas ou de música para poder enveredar por essa área. Já decidiram que vão prestar vestibular para essa área mesmo e não vão buscar outra coisa, não.
Perfeito. Nós estamos aqui com o professor Emerson Simões. Você que nos acompanha a partir de agora, pode nos acompanhar na íntegra no nosso site, lá no YouTube, youtube.com/Câmara de Pouso Alegre. Professor, a gente falar um pouquinho agora sobre esse primeiro Festival de Arte e Cultura do IF Sul de Minas, que será realizado entre os dias 13 e 16 de maio. Como é que será esse evento aí? Como é que está o envolvimento da instituição, tanto alunos como corpo docente, reitoria, toda a parte administrativa do Instituto? Como é que está o desenvolvimento disso? Olha, a intenção nossa é fazer o Instituto Federal trazer não só a parte de pesquisa, de ciência e tecnologia para a região de Pouso Alegre e as cidades vizinhas, mas trazer também uma vida cultural bastante intensa e bastante rica. Nós vimos que aqui na região nós ainda não temos um grande festival que possa envolver várias modalidades artísticas. Temos um festival estudantil de cultura que acontece no final do ano, mas envolve mais as escolas e a comunidade escolar. Certo. Uma coisa aberta para a comunidade. A gente estava pensando em algo que pudesse aproximar dos festivais de inverno de Ouro Preto, Mariana, São João del Rei e assim por diante. E aí nós estamos planejando isso já há algum tempo, de fazer uma primeira edição, agora nesse mês de maio próximo, que vai envolver várias linguagens artísticas produzidas dentro de todos os campos do IF Sul de Minas. Então não serão apenas apresentações de alunos e professores do campus Pouso Alegre. Então nós teremos Inconfidentes, Machado, Muzambinho, de todas Passos, as outras unidades do IF Sul de Minas. Exatamente, só que todos aqui. Eles virão para cá para apresentar. Nós teremos esses 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, apresentações que acontecerão lá no campus, aqui no centro, nas praças, em alguns locais alternativos. Um professor lá de Inconfidentes está desenvolvendo uma pesquisa com teatro em espaços alternativos, vai trazer o grupo dele também para apresentar. Então os alunos vão entrar em contato, os familiares e toda a comunidade, com várias modalidades. E assim vai ter a oportunidade de participar de uma palestra, de um debate, de uma mesa redonda, Sim. participar de oficinas focadas nessas áreas. Então nós teremos o teatro, a música, a dança, exposições na área da literatura, do desenho, exposições de cinema e fotografia. Então nós vamos tentar abarcar o máximo de manifestações artísticas para que a gente possa ter aqui um evento que fique assim no calendário da cidade. O mais interessante desse evento, e é algo que eu já até tratei com o reitor, professor Marcelo Bregagnoli, com o Sérgio Pedini e com demais professores do Instituto Federal, é que a gente percebe que vocês no Instituto Federal têm a necessidade e o compromisso de desenvolverem projetos que não ficam exclusivamente dentro da unidade escolar. Exatamente. Que ele também atinge a comunidade. E a gente vê que serão manifestações artísticas dentro do campus e também fora do campus. E nós estamos com, no projeto nosso agora, contato com vários professores de outras instituições de ensino, inclusive, da Prefeitura também, Prefeitura Municipal, e estamos trabalhando justamente para desenvolver esse projeto a longo prazo, para que, já como mencionei, entrar no calendário da cidade e que a gente possa tirar a educação não só do campus, mas abrir para toda a comunidade pouso-alegrense e na região mesmo. E aí o compromisso do Instituto é justamente poder fazer essa ponte, esse link mesmo da educação, da pesquisa lá, com a extensão que seria a comunidade. Todos os nossos projetos envolvem isso. Ou seja, um grande projeto, o primeiro Festival de Arte e Cultura do IF Sul de Minas, entre os dias 13 e 16 de maio, depois com a agenda certinho, a gente vai colocar no site da Câmara Municipal, a gente pede que o professor mande para a gente, certeza. Por questão de utilidade pública, é divulgação de um projeto de cultura, importantíssimo também para a nossa comunidade. Professor, a gente quase encerrando a nossa entrevista, o nosso bate-papo com o telespectador que nos acompanha na TV Câmara Pouso Alegre, qual que é a expectativa do ensino de arte no Instituto Federal para os próximos anos? A gente vê que o senhor está bastante empolgado com esses projetos. A perspectiva é crescer cada vez mais. Espero. Assim espero. Colocar projetos cada vez mais firmes, mais sólidos ali dentro, que eu possa criar mesmo essa cultura de usar o ensino de arte associado ao ensino da biologia, da matemática, da língua portuguesa, da história, sabe, no mesmo patamar. Tá? Esse projeto multidisciplinar. Esse é um projeto multidisciplinar para que o aluno possa entender que a educação acontece de todas as formas e em todas as linguagens. Não só dentro da sala de aula, mas vendo uma manifestação nas ruas, vendo um trabalho dentro do teatro, um trabalho que ele vê de uma apresentação dentro de uma igreja, por exemplo, onde tudo ele possa colher o teatro religioso, né? Exatamente.
Sabe, eu tenho o teatro religioso, o teatro político, o teatro de rua, eu tenho os trabalhos feitos por instituições das mais diversas, com as mais variadas intenções. É aquela coisa, às vezes não vai ter necessidade de formar o artista, mas a gente usa todos esses veículos para criar um cidadão que seja muito mais ativo, um cidadão muito mais perspicaz, um cidadão que vai, às vezes, questionar vários fatores da vida. Não só no campo político, talvez dentro de casa mesmo. Sabe, queria desenvolver no jovem, no adolescente, a capacidade de argumentar. Uma questão que a gente viu no ano passado, as redações do Enem, mais de 500 mil redações zeradas, de aluno que não tenha conseguido interpretar talvez o tema, não tenha conseguido colocar no papel as ideias dele. Esses projetos, todo o aluno está pensando, está questionando, está analisando, desenvolvendo exatamente, para desenvolver outros setores da vida dele, não necessariamente ou exclusivamente a parte artística, que alguns não vão levar isso para a vida, mas vão levar de outra forma. Tá? Vão levar isso já inserido na sua atitude do dia a dia. Professor, a gente percebe a empolgação que o senhor tem com a disciplina, com o trabalho. Você se sente realizado com esse trabalho que desenvolve? Obviamente que sim. E o que mais lhe satisfaz na realização desse projeto lá no Instituto Federal? Uma coisa que me chamou bastante atenção no ano passado, nós montamos 2 espetáculos grandes lá. E montar espetáculo grande com um aluno com 15 anos de idade, eram primeiros anos, turmas de primeiros anos do ensino médio, é complicado. Você fazia um espetáculo de 1 hora, Pequeno Príncipe, foi o primeiro espetáculo em outubro, e em novembro estreou Dom Quixote. Então, 1 hora de espetáculo cada um, onde os alunos fizeram cenário, figurino, maquiagem, eles atuaram, compuseram as trilhas sonoras, elaboraram efeitos sonoros dos mais diversos, cuidaram da propaganda. Eu vi turmas de 35 alunos virar uma família ali dentro. Enquanto um estava cuidando do cenário aqui, tinha outro cuidando da maquiagem ali, outro aprendendo a fazer a maquiagem, porque tinha a menor noção como fazia. O outro ensaiava ali, o pessoal da música ensaiava aqui. Um espírito de união. Exatamente. E olhar aquilo lá, você vê eles empolgados em fazer uma coisa que era para eles, não era para mim. Quem vai ganhar a nota ali eram eles, só que não é nem questão da nota. Depois que passou a primeira apresentação, vamos fazer de novo? A primeira coisa que eu ouvi, quando a gente apresenta de novo? Alunos que nunca tinham a menor intenção de entrar, talvez fazer teatro na vida. Talvez não vá fazer outra peça, mas eu tenho certeza que isso acabou marcando. Sabe? Isso que eu acho que fica bacana de se ver. E aquilo eu vou falar que enche os olhos, dá uma satisfação muito grande. Você vê que não é só dar uma teoria na sala de aula. Sendo uma outra coisa, que é a minha área, que é o teatro, eu consegui unir uma turma inteira para chegar num espetáculo. Claro, tem briga? Tem bastante. Mas é aquela briga que depois você vê que cresceu. Enquanto um acha que a cena fica melhor assim. Construtiva. Exatamente. Sabe, é muito bacana, é muito bom. Professor, quase encerrando o nosso Educação em Foco de hoje, queria que o senhor deixasse uma mensagem para os colegas de trabalho do Instituto Federal, os professores, funcionários do Instituto. A gente sempre faz esse momento. E também para os seus alunos, que o senhor deixe uma mensagem. Olha, uma coisa que eu falo é o seguinte: eu gosto muito do que eu faço, eu amo cada segundo que eu passo dentro do Instituto e junto com os meus alunos. Eu aprendi a gostar de viver essa questão da arte dentro da minha vida. Eu acho que isso pode ser passado para qualquer instância, qualquer coisa que você for fazer. Seja um engenheiro, seja um professor de história, um professor de matemática, educação física. Eu acho que você gostar do que faz é a primeira coisa que o primeiro passo que você precisa para ter sucesso. E isso eu acho que a gente leva na vida não só como professores, como técnicos, e os alunos que estão aí brigando para escolher uma profissão, escolher o que vai fazer para o resto da vida, pesa primeiro. Você vai gostar, vai se sentir feliz fazendo isso? É a primeira receita para você ter sucesso e quem sabe ter dinheiro um dia também, que também é importante, né? Acho que é isso. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço muito. Dessa forma, nós encerramos mais esse nosso programa Educação em Foco. Agradeço a sua audiência, o seu carinho e até o próximo programa.